Linha de Frente. Fala, meu povo lindo! Eu sou Rodolfo Maris e está começando mais um Linha de Frente. E sempre com o privilégio de ter os meus amigos aqui nessa mesa. Começando por ela, Carol Curimbaba, Alessandro Negão, Diego Tavares e Felipe Monteiro. Diego, faz um tempo que você... Né, meu amigo? Estava com saudades. Eu também estava. Vamos matar essa saudade hoje, porque Sempre aqui o assunto não para. Felipe está do meu lado certo hoje, está do lado certo da sua tela. Será que ele está do lado esquerdo ou direito? Dizem que você é o cara de direita agora. Não, eu sou sempre de esquerda. Você sabe em casa que não é isso. Praticamente Felipe, um bolsonarista. Felipe, o mais querido do Linha de Frente. Vamos lá, gente, vamos lá, né? Conto com a audiência de todos vocês. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o requerimento apresentado por Sérgio Moro para ouvir a venezuelana Maria Corina Machado. A política é líder da oposição de Nicolás Maduro e foi impedida de concorrer às eleições do país vizinho pelos próximos 15 anos. Maria Corina deve ser ouvida em agosto pela comissão que pretende debater a democracia, liberdade e garantias individuais e os reflexos da instabilidade na Venezuela para a segurança pública. Vou começar com você, Carol Curimbaba, representante feminino dessa mesa. Olha, eu vou te falar, primeiro de tudo, olá, meus amigos, muito bom estar aqui de novo. Olha, que mulherzinha, como diz minha mãe, que mulherzinha peituda, viu? Corajosa, porque se a gente for ver o cenário que ela está enfrentando lá na Venezuela, na verdade que ela enfrenta há muito tempo, porque esse processo vem desde 2015, né? E o motivo é inconsistências na declaração de bens. Imagina a inconsistência na declaração de bens do próprio Maduro, né? Mas imagina o que ela enfrenta ali na Venezuela, né? Porque o que dizem é que é uma narcoditadura, ou seja, é totalmente baseada no crime de venda de drogas. Uma mulher ir lá enfrentar, se colocar como oposição, ela realmente é muito corajosa, né? Agora, o que eu acho? Acho que alguns tempos atrás eu falaria que ia ser só mais para inglês ver, um showzinho, que era bom a gente focar nos problemas realmente do povo. Mas hoje em dia, a gente tem que lembrar o que é democracia, porque agora está se falando que democracia é relativa, né? Que foi o que Lula falou. E isso é muito preocupante, porque, ou seja, ela é relativa, ela é o quê? Ela é o que os ditadores que Lula apoia falarem. Então, assim, claro que vai ser uma espetacularização ali com ela, mas eu acho necessário, assim, a gente bater no ponto do que é democracia, que a gente não pode deixar a nossa democracia ser relativa e que a gente tem que focar, sim, em sermos uma democracia plena aqui no Brasil. Vamos ver se ela vai trazer uns relatos importantes, né, da Venezuela. Perfeito, Carol. E, Negão, essa democracia relativa que o Lula citou está se fazendo presente lá na Venezuela e agora 15 anos ela pegou sem poder disputar umas eleições. É, no mínimo, um absurdo, né? Essa comparação do que é relativo e que não é relativo pro Lula. Não é, no mínimo, um absurdo. E o pessoal anti-horário, que eu gosto de falar, gosto de dar esse apelido, pessoal anti-horário, eles têm um problema muito sério quando se trata das ditaduras de esquerda. Não é só o fato de admitir que é uma ditadura, é admitir que naquele lugar não existe democracia, não existe eleições limpas, não existe ali o peso igual para os dois candidatos. O que está acontecendo aqui com a Corina é exatamente o que a gente já vem falando há muito tempo. O Lula entende que a Venezuela é uma democracia. O Lula entende que o Maduro é, sim, um ditador, não só ele, como os outros. O grande problema é a narrativa e é impressionante o quanto é difícil sair desse trilho, que parece que eles são grudados a esse trilho e não pode admitir, não pode fazer uma autocorreção, entendeu? De admitir, de tentar resolver. Não, muito pelo contrário. O próprio presidente, recentemente, dando entrevista para uma rádio gaúcha, disse que qualquer coisa, o próprio locutor poderia ir lá, que ele ia poder ver que lá acontecem eleições, tudo direitinho. Quando o locutor diz para ele que ele já foi preso 3 anos atrás, na mesma Venezuela que o Lula está convidando ele, o Lula desconversa, entendeu? Porque esse é o jeito de todo anti-horário. Não, eles parecem que são proibidos de admitir que existe não só essa ditadura, como outras também. Milagre que nessa hora aqui não tentaram colocar o Bolsonaro de alguma forma. Mas pode apostar que quando Corina chegar aqui, alguém vai falar, mas e o Bolsonaro? Entendeu?
Olha só, Pepe, depois de declarar que a Venezuela tem, no caso, mais eleições do que no Brasil e que o conceito de democracia é relativo, como nós já dissemos aqui, o presidente Lula admitiu que o país de Nicolás Maduro tem problemas. Olha só, a fala de Lula aconteceu durante a cúpula do Mercosul. Vamos ouvir. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe, eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Felipe Monteiro, meu amigo, você conseguiu entender o que o presidente falou? Ô Felipe, deixa eu só fazer deixa eu só ajudar o Felipe aqui, que ele tá rindo porque ele sabe o que eu vou falar. Há pouco tempo aqui no Linha de Frente, a gente teve essa conversa aqui também, onde o Felipe falou que lá na Venezuela já estavam para acontecer as eleições e tudo seria direitinho, a gente ia poder ver como que seria lá. Então, toca a bola para você agora, Felipe. Boa, amigão. 15 aninhos que ela não vai poder concorrer. Boa. Haverá anistia nesse caso para ela, será? Não, primeiro assim, vamos lá. Primeiro, foi a primeira manifestação pública. Calma, Pepe. Dá boa tarde para os nossos amigos que te amam. Boa tarde, meus amigos. Eu desestabilizei. Boa tarde, meus parceiros. Fala oi para todo mundo, Pepe. Todo mundo gosta muito de você. Não gosta nada. Eu sou a pessoa mais odiada. É nada. Você mais querido. Você com esse seu jeitinho de ursinho puff aí, você puxa todo mundo. Ursinho puff. Começou a gordofobia agora da gente. Não. Olha aí. Não fala. Você sabe que eu te amo. Não fala isso. Vamos lá. Tô brincando, Rodolfo. Foi a primeira manifestação pública do Lula que reconheceu que a Venezuela tem problema, né? O que aconteceu com a Maria Corina Machado foi um absurdo. Foi tão absurdo que o próprio Partido Comunista da Venezuela se manifestou contra a cassação da possibilidade dela disputar as eleições na Venezuela. Ou seja, até o Partido Comunista da Venezuela fez uma manifestação contrária à inabilitação dela, né? E para vocês entenderem aí de casa, né, a Maria Corina Machado, ela foi inabilitada por meio de uma decisão de um órgão administrativo do governo da Venezuela. O ministro da Venezuela, né, que é o controlador geral, declarou que a Maria Corina teria apresentado a declaração de bens dela de forma equivocada. Ou seja, só dá para cassar mandato, inabilitar candidatos em uma democracia séria por meio de decisão judicial, não decisão administrativa, porque decisão administrativa você está usando o instrumento do governo para perseguir o seu rival político. Então, assim, é um absurdo que aconteceu na Venezuela. O Negão tem toda a razão aí quando ele coloca que a esquerda tem um problema de apontar o dedo e reconhecer problemas em ditaduras de esquerda, né? Porque todo mundo sabe que há ditaduras na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, não é? E tem esse problema de reconhecer. Agora, um ponto importante, Negão, respondendo a tua pergunta, né? A própria Maria Corina, na entrevista que ela deu recentemente, ela falou que o Brasil pode ter um papel, sim, de intermediador e de negociador para ter eleições limpas e justas na Venezuela, né? Então, ela própria reconheceu que a aproximação do Brasil com a Venezuela foi bom para a democracia de lá, sim, não é? Então, pela primeira vez, você vê que o Brasil está certo em se aproximar. O problema é a forma que o Brasil se aproxima da Venezuela. Eu sou contra, por exemplo, o Brasil estender tapete vermelho para o Maduro, receber o Maduro como se fosse um líder internacional respeitável, mas a aproximação do Brasil com a Venezuela é algo que a gente tem que aplaudir, é algo salutar. Não, e não é só com a Venezuela, tá? Qualquer outro país que se aproxima do Brasil na intenção de melhorar o seu país, de melhorar as suas importações e exportações, será muito bem-vinda aqui. O nosso problema aqui nunca foi, de fato, com o povo venezuelano. Exato. Sempre foi da forma como o Maduro foi recebido
resolvido aqui. Essa é a grande questão. Agora, se lá na Venezuela eles estão entendendo que essa proximidade do Brasil foi ótimo, foi benéfico, parabéns. Nós vimos agora uma líder de direita, sabe, ser impedida de concorrer às eleições para os próximos 15 anos. Ou seja, a direita também lá começou a fazer barulho. E olha só, Diego, em entrevista ao jornal O Globo, uma das principais opositoras do regime de Nicolás Maduro, a ex-deputada Maria Corina, como nós estamos falando aqui, disse que a oposição de Lula sobre a Venezuela é, entre aspas, inadmissível. Inadmissível. Ela ainda afirmou que a atitude do presidente prejudica a credibilidade do Brasil para, eventualmente, atuar como facilitador no processo de negociação entre Maduro e a oposição. Bom, mais ou menos o que a gente acabou de falar. Exatamente, Rodolfo. Primeiramente, saudações para você, saudações Carol, Pepe, Negão e toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. E olha só, meu pai sempre me disse, Rodolfo, que existem... desculpa, eu tô na câmera errada. Aí eu não tenho câmera errada, é só para dar uma dinâmica aqui. Tá na 6. Mas vamos lá. Meu pai sempre me disse, gente, que tem duas formas a gente aprender as coisas. Uma é observando o que acontece com os outros e a outra é sentir na pele. Nós temos hoje uma oportunidade de ver tudo o que está acontecendo na Venezuela. E tudo o que está acontecendo lá prova o que para nós brasileiros? Que nenhuma ditadura se implanta chutando a porta e dizendo assim, olha, agora a partir de hoje isso daqui é uma ditadura. Não, vamos descredibilizar os nossos opositores, vamos tomar conta aqui, cooptar todo o nosso judiciário. E tudo isso é feito com o amparo da lei local. A gente muda a lei, a gente coloca os nossos juízes e depois a gente transforma isso aqui numa ditadura sob um rótulo de democracia, que é o tipo de ditadura mais perigoso que existe. Esse problema que a principal opositora do Maduro está enfrentando lá e é visto aqui no Brasil pelo nosso presidente, como ele mesmo disse, como uma forma relativa de democracia. Então, o que o Lula está querendo dizer e o que os apoiadores do Lula estão ratificando? Que, de fato, se isso vier a acontecer aqui no Brasil, nós também seremos uma democracia relativa. É claro que o Brasil teria um papel fundamental, como o PP colocou aqui, de acompanhar as eleições venezuelanas, de certificar até para toda a comunidade internacional que lá, de fato, existem eleições democráticas. Mas não é o que nós observamos. Nós vimos agora nessa sonora do Lula ele chamar o problema da Nicarágua com a Igreja Católica de alguns problemas com setores da Igreja. Sabe o que são alguns problemas com setores da Igreja que ele está dizendo? É a perseguição de padres, é a prisão de padres que fazem oposição às violações de direitos humanos que acontecem lá na Nicarágua. Então, essa relativização de tudo é a forma como uma ditadura se implanta por baixo dos panos, na surdina, como pouco a pouco, a conta-gotas, nós vamos perdendo os nossos direitos e liberdades fundamentais. E não se enganem, esse processo está mais próximo do que nós imaginamos aqui no Brasil. E olha só, quando a gente coloca essa palavra relativo, né, e a gente coloca na expressão, nas orações, na frase, nós colocamos sempre em um problema. A Cracolândia, estão relativizando muito a Cracolândia. Os assaltos, estão relativizando muito os assaltos. Nós não podemos colocar como relativismo a democracia, porque ela não é um problema. Você concorda comigo, Pepe, no que eu estou falando? Quando o Lula fala que a democracia ela é relativa, o que ele quis dizer com isso? Rodolfo, assim, eu já li e já vi muita discussão acadêmica relacionada com o valor universal da democracia. Esse é um debate que a academia faz já tem algum tempo, dizendo que o valor da democracia ocidental não é reproduzido no Oriente. Por exemplo, a democracia imposta dos Estados Unidos no Iraque não deu certo. No Iraque funcionaria muito melhor em relação às instituições uma ditadura sunita, né? Por exemplo, a questão da China. A China, por exemplo, considerando a formação do governo chinês, né, que sempre foi, historicamente, o cidadão em prol do Estado, né, isso desde lá atrás, com o filósofo Confúcio, né, que criou essa teoria, também ali não dá para falar que ele é uma ditadura, né? Mas, quando o Lula fala essa frase,
ele fala no contexto ocidental, né? Nós estamos no Ocidente, né? A Venezuela, por exemplo, o valor que nós prezamos de democracia é o mesmo, né? Então, assim, o Lula realmente foi infeliz nessa palavra. Ele não quis falar da discussão acadêmica que eu vejo muito clara durante muitos anos sobre esse assunto. Não, mas esse ponto que eu queria pegar. Ficou claro. Certamente o Lula não estava falando desse estudo acadêmico, Pepe. Você foi profundo, foi profundo demais como um bom advogado de defesa. Você é um advogado de esquerda muito preparado, muito letrado. Um ótimo advogado. O Lula, muito embora seja o presidente, ele ainda é aquele cara, enfim, sem cultura, sem estudo, sem preparo. Mas agora eu vou fazer provocação. A maior democracia do mundo, a escolha do presidente é feita de forma indireta. Estados Unidos. Estados Unidos. Isso é relativismo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que se atentar aqui também é o seguinte. O próprio Felipe falou lembrou que a Corina ela foi impedida pela Controladoria Geral da República. Não, ela foi impedida pela Controladoria Geral do Maduro. Lá é uma ditadura, então não tem separação. A grande diferença hoje entre o Brasil e a Venezuela é que aqui a Controladoria Geral da República é a Controladoria Geral da República. O STF, ele é o STF, ele não é o STF do Lula. Lá, o STF é do Maduro, o Exército é do Maduro, a polícia é do Maduro, tudo lá é do Maduro. Essa é a grande diferença, entendeu? De uma ditadura. E outra, El Salvador está no mesmo passo. Eu sei que muita gente de direita aqui olha para El Salvador, acha lindo aquelas imagens. E o presidente bota aquele monte de traficante, um seguido do outro, assim, e acha aquilo maravilhoso. Eu sempre falo, gente, ele é um ditador. Ele está passando a imagem que para ele é melhor, que foi escolhida a dedo. Entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nisso daí também, porque tanto para um lado, caindo para uma ditadura para um lado, quanto caindo para o outro, o destino é Venezuela, o destino é Maduro. Negão, e olha, se a gente for ver esse cenário que o Negão colocou aqui, as eleições na Venezuela, a gente não pode esquecer que é ano que vem já. E será que a gente pode realmente esperar eleições livres, com participação popular? Tem que ser um conjunto de ações que vão levar à democracia, né? Porque, por exemplo, a China, como o PP falou aqui, é uma ditadura de um partido só, mas tem uma ampla participação popular, talvez até mais do que o Brasil, mas é uma ditadura, é um partido só. Então não é só um fator ou outro que vai levar. Agora eu acho que a Venezuela está bem distante da eleição que vem, inclusive ela ser analisada, a eleição em si ser analisada por um organismo externo, independente, não sei se só o Brasil, mas uma cúpula internacional, para ver se de fato está seguindo as regras e as leis, né? Eu acho um pouco difícil as eleições que vêm serem democráticas, com participação popular e tudo mais que precisa para o país se virar democrático. Mas uma coisa que eu acho, por isso que eu acho que o Brasil pode ter um papel importantíssimo nas eleições do ano que vem na Venezuela, é que na última eleição o Maduro quase perdeu. Né? Teve 60%, 50 e poucos por cento do voto. Se não perdeu. Uma maioria assim, bem estrangulada, né? E a gente vê, no contexto da Venezuela atual, a base social do chavismo se ruir. Você vê, por exemplo, aquelas pessoas que eram chavistas mesmos terem uma contradição em relação ao governo atual. Então, a tendência realmente é o Maduro perder as eleições do próximo ano. Óbvio, né? Porque o Chaves estava aqui, veio o Maduro, o voto, nós sabemos que ele é migratório, migrou-se o voto para o Maduro e agora as pessoas cresceram, as pessoas estão passando pela Venezuela. Qual a forma mais fácil do Maduro não perder as eleições? Não, mas uma coisa que eu acho é o seguinte, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que não há possibilidade, mesmo tendo eleições limpas na Venezuela, de ter a transição governamental sem ser algo negociado, né? A própria Corina Machado, ela já legitima e quer negociar com Maduro, né? Então, ou seja, a própria opositora da Venezuela, ela não é a favor, não é contra parar o diálogo com Maduro, é a favor do diálogo, a favor de negociar as eleições e tal. Uma boa direita. Então, claro. Então, assim, o Brasil também tem que fazer parte desse processo, né? Porque o Brasil tem voz, o Brasil é ouvido dentro do Mas no governo caso Maduro. dela é a barata negociando com a bota. Oxi. É exatamente. Mas tem que fazer. Porque é a barata negociando com a bota, porque o Maduro, ele é o ditador. Mas Ele é o Brasil dono vai do equilibrar. país. A gente aqui está discutindo uma democracia, está discutindo que vai ter eleições limpas na Venezuela, quando na verdade a gente está discutindo um país que é ditatorial. A gente não pode medir com a mesma régua do Brasil.
É isso que as pessoas têm que entender. A gente está medindo com a mesma régua do Brasil. A Corina foi lá e está disposta a negociar com o Maduro. É a barata negociando com a bota. É o Maduro que manda em tudo lá. Só em complemento, Negão. Só em complemento, bem rapidamente, nós não podemos esperar essa predisposição do Lula em agir realmente como fiscalizador dessas eleições, até porque nas suas próprias declarações ele diz que a Venezuela é uma democracia plena, uma democracia relativa, mas uma democracia. Que tem mais eleições. Se ele não reconhecer que é uma ditadura... Nós vamos aguardar cenas nos próximos capítulos dessa novela venezuelana. Esse é o grande negócio, tá? É isso, senhores. E olha só essa notícia. O Brasil perdeu um negócio que poderia render cerca de 3,5 bilhões de reais aos cofres públicos e se transformar em uma das maiores transações da indústria nacional. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o PT pressionou e o Itamaraty decidiu vetar a venda de 450 viaturas do blindado Guarani para a Ucrânia. Só em royalties, o Exército Brasileiro, que detém a prioridade intelectual do veículo, deixará de receber 180 milhões de reais. Essa é mais um dos capítulos da disputa entre o Itamaraty e as Forças Armadas, que detêm visões distintas entre os formuladores da política externa do governo e a diplomacia militar. Negão, é uma notícia triste porque 3,5 bilhões de reais é um bom dinheiro. É um bom dinheiro, mas eu quero olhar com o copo meio cheio, né? Porque são 3,5 bilhões que a gente perde, mas de 450 viaturas que iriam para a Ucrânia. E aí a gente está sempre naquela balança de para que lado o Brasil pende nessa bendita guerra Brasil e Ucrânia. Quando a gente estava com o Bolsonaro no poder, a gente sempre tinha a mídia pegava muito no pé dele com qualquer coisinha que ele falava que podia balançar, né? A gente depende hoje dos insumos que vêm não é insumos, como é que é, Carol? Os fertilizantes. Os fertilizantes que vêm da Rússia, então a gente não quer desagradar o Putin, da mesma forma a gente também não quer desagradar o Zelensky, e aí a gente fica sempre nessa briga. Eu prefiro acreditar que esses 450 blindados, e a gente está perdendo 3,5 bilhões, porque eu tô sendo muito otimista aqui que o PT fez isso para não ter amanhã depois um problema com a Rússia, porque a gente, na hora de balançar o dinheiro ali, a gente pode estar perdendo 3,5 ali, mas também fechando outros negócios que vão valer bem mais do que isso. É um ponto de observação interessante, porque assim, nós estamos falando de viaturas de blindados, viaturas blindadas como ambulância. Esse é o ponto que eu quero pegar, ambulância. A gente não está falando de carro de guerra, como é que é o nome daqueles tanques de guerra? Estou falando de ambulância, eu acho que em qualquer guerra, uma ambulância deve ser bem vista. Ou não, Felipe? Ou a minha geopolítica está errada? Não, tá certíssimo, Rodolfo. Concordo contigo, né? É um absurdo esse tipo de postura do governo brasileiro. Só consertar uma questão aqui que eu acho que é importante, né? A empresa que fabricaria os tanques Guaranis é uma empresa americana chamada Iveco, né? Ou seja, os 3,5 bilhões não iria para os cofres públicos, iria para a Iveco. O Exército, que detém a propriedade intelectual do protótipo do blindado Guarani, tem o royalties 2% a 3%, o que geraria uma divisa para o Exército de em torno de 300 milhões de reais, tá? Mas esse fato, ele não tira uma questão humanitária, não é? Quando o Brasil, por exemplo, decidiu pela neutralidade em guerras, não é? Isso não impediu o Brasil, por exemplo, de vender equipamentos tanto para o Irã e o Iraque na guerra Irã-Iraque. Então, o Brasil poderia, sim, vender ambulâncias, né, para a Ucrânia e oferecer ambulâncias também para a Rússia, né? Isso é uma questão humanitária. Um país não desenvolve sem ter um complexo industrial militar forte e um complexo industrial da saúde forte. Então, o Brasil, ao abrir mão de 200 milhões de royalties para o Exército, abriu mão de desenvolver a sua própria indústria militar, o que é uma pena. Olha só, Diego, ele está falando aqui que esses 3,5 bilhões, Felipe Monteiro, tá? Não ia para os cofres públicos do Brasil, porque, na verdade, a fabricante, a Iveco, uma empresa americana, é quem ia ficar com a maior parte desse dinheiro, uma vez que ela iria produzir. O que, na verdade, não faria muito sentido, porque se é fabricado aqui, a gente manda para lá, e o Exército tem o direito intelectual disso, como é que fica essa matemática? Porque agora eu fiquei confuso.
Eu não sei, antes de comentar, não sei se você percebeu que rolou um multiverso aqui. Foi o Negão defendendo o governo e o PP batendo. Então, isso é inédito. Não, porque eu levantei uma questão pro Felipe e o Felipe entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Porque assim, numa guerra, como que a sua oposição, como que as pessoas vão olhar pra você se você defender tal país? Então, por exemplo, você vai mandar tanques de guerra pra Rússia, a Ucrânia vai te ver com maus olhos. Claro. Agora, se você manda ambulância, cara, você não tá falando dos caras que estão por fronte, tá falando das pessoas que precisam ser socorridas. E isso é bem visto em todo mundo, né? Sem dúvida. Rodolfo, Menos pelo Putin. Isso Temos o Putin aí, né? Essa sua colocação é exatamente... Você delineou aqui o sintoma do que acontece quando a gente coloca a ideologia acima do interesse nacional e até mesmo do interesse humanitário. O Lula aí, acho que não é nem medo de desagradar o Putin, viu, Negão? Eu acho que é medo de desagradar os companheiros dele do PCC, do Partido Comunista Chinês. Então, nós sabemos que é quem está por trás. Meu Deus do céu, você me deu um susto. Tomou um aqui. Eu tomei uns, pelo amor de Deus. Não sei se você sabe. Não sei se você sabe, nós estamos na Jovem Pan. Você está aqui ao vivo para milhões de pessoas. Você sabe, né? Aliás, você sabe, olha para mim. Você sabe. Então não me mata do coração, por favor. Verifica se o seu sinal ainda está ok. Por favor, não brinca comigo. Por favor, não brinca comigo. Foi Vamos proposital. Mas, evidentemente, que o Lula, ele tá com essa preocupação de desagradar a China, de desagradar os seus companheiros aliados ideológicos. E com isso, nós deixamos, como o PP aqui falou brilhantemente, de desenvolver a indústria bélica nacional, de trazer recursos para dentro do nosso país, de melhorar um pouco a nossa imagem junto à comunidade internacional, porque vamos lembrar da vergonha que o Lula fez para o Brasil no G7, quando ele sequer falou com o Zelensky, ficou a 200 metros ali, todos os principais líderes mundiais cumprimentando o presidente da Ucrânia e o Lula lá sozinho, sentado, calado. Tá, Carol Corimbaba, o Brasil deixou de arrecadar 3,5 bilhões. É o texto que está na pauta e eu vou me segurar nele para depois eu brigar com o Felipe. Ele deixou de arrecadar desse lado, mas o que será que ele pode arrecadar mais para frente do outro lado que ele escolheu? Desde a viagem que o Lula fez para a China, eu venho falando, Lula fez uma opção. Ele optou que lado que ele quer estar junto. E não digo se ele está certo ou errado, digo os meus medos. Ele optou estar do lado de China, de Rússia. A gente vê esse movimento todo que ele está fazendo como líder da América Latina, que é essencialmente de esquerda, salvo 2 ou 3 países aqui na América Latina. Tem também, eu estava até fazendo um desenho aqui tudo, desse bloco de esquerda e bem ditatorial, né? Bom, enfim, uma coisa já junta na outra. A África, pessoal, a China está comprando a África, basicamente, né? Índia também é um país extremamente forte que tem pende mais também para China e Rússia ali. Então, e a gente sabe que China já, no meu entender, já é o país mais forte economicamente, pelo menos de poder de paridade de compra do cidadão, já é o país mais forte, é uma baita de uma potência. E Lula fez a escolha de estar ao lado desse pessoal. A gente vê como é que ele bateu no Mercosul, e até eu concordo com os pontos que ele bateu no Mercosul, mas se você pega o pacote todo do que ele está fazendo, a gente percebe que é uma decisão que, assim, o meu medo é que é do lado de uma turma que, por mais que ela venha a dominar o mundo, é uma turma ditatorial, é uma turma que não tem transparência, não tem respeito aos direitos humanos, todos os pontos que ele colocou na campanha dele que ele ia defender uma vez sendo eleito presidente do país. Então eu tenho bastante receio, mas é uma escolha econômica e diplomática que ele fez. Senhoras e senhores, aula com Carol Corimbaba, porque ela já vinha falando aqui que ele já vinha sinalizando o lado que ele tomou partido. Pode falar, Felipe. Não, a Carol, ela foi brilhante, né, na argumentação dela, como sempre, né? Agora, o grande problema por trás dessa decisão, como você bem falou, Rodolfo, é uma picuinha entre o Itamaraty e os formuladores de política militar, né? Infelizmente, né, no governo Lula, a gente está vendo um retrocesso em relação às questões militares, como deixando o militarismo em segundo e terceiro plano, né? Isso impede o crescimento e o desenvolvimento da indústria militar, que é muito importante para o Brasil. Se o Brasil, por exemplo, quiser entrar em guerra com algum país e botar um navio no mar, para você ter uma ideia, e os Estados Unidos desligar o GPS,
o Brasil vai navegar por astrolábios. A gente não tem tecnologia militar, a gente não tem tecnologia de ponta que possa desenvolver a economia no Brasil. E o militarismo e a indústria militar é um ponto central do desenvolvimento nacional de qualquer país. Olha só, eu acho que porque o Lula e as pessoas que compõem ali, né, o alto escalão da política no Brasil, eles devem estar de, sabe, eu ia falar uma palavra aqui, mas não posso falar. Eles de brinks. Estão de brinks. Obrigado, amigo Negão. Obrigado, bom de morte. Sim, que você queria falar, tá de brinks. Estão de brinks. A gente fala assim, estão de brinks. Por quê? Porque o lado militar foi tão explorado pelo ex-presidente Bolsonaro e veio tão à tona, apareceu tanto o lado militar, que o Lula veio agora, eu acho que ele pegou um bode. Sabe quando pega um bode? Mano, pegou um asco do militarismo, o que é um erro pra ele. E olha que ele financiou muito militarismo nos outros governos dele. Sim, não, ele foi o que mais investiu. Né? O Lula foi o que mais investiu. A compra dos caças suecos, por exemplo, os Gripes, cara, foi o maior investimento feito por qualquer governo na indústria militar. Exatamente, Felipe. E de repente a gente vê agora ele meio que cansado do assunto militar, deixando o militarismo sempre em segundo plano, o que é um erro, E sabe o que é um erro também? O lance das vacinas. Eu vou falar das vacinas agora, porque eu lembro na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, todo mundo criticando, principalmente esse atual governo, tinha que comprar as vacinas, mas não tinha o seguro ainda dessas vacinas, elas não foram de fato aprovadas, não, mas tinha que comprar, senão vai morrer gente e tudo mais, e não sei o que lá. E olha só a notícia que eu vou ler, não só para vocês aqui, meus amigos, mas para você que está em casa também. Apesar de a Anvisa já ter aprovado a vacina japonesa contra a dengue para uso amplo na população, o governo brasileiro preferiu esperar. De acordo com integrantes do Ministério da Saúde, o imunizante produzido pelo laboratório japonês Takeda ainda precisa passar por análises internas antes de ser incorporado à rede pública. Segundo o secretário Carlos Gadelha, a prioridade é fortalecer a produção nacional no caso da vacina da dengue, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan desde 2009 e só deve ficar pronta em 2025. De acordo com os números, o Brasil deve bater recorde de casos de mortes neste ano de 2023. Eu vou começar com você, meu amigo Diego. Vamos lá. Bateram tanto no ex-governo sobre a vacina. Rodolfo. Acalma seus pensamentos, Felipe. Calma que eu já li seus pensamentos. Calma, Pepe, calma. Acalma seus pensamentos. Pra ouvir daqui, todo mundo ouviu seus pensamentos. Mas vamos ver se o lado esquerdo do PP sai agora, né? Porque sabe por quê? Tá bem direitinho. Sabe por quê? Porque o assunto é sério. A gente tá brincando aqui, mas o assunto é sério. Recorde de mortes em 2023 com esse lance da vacina. É brincadeira. Rodolfo, eu lembro da minha primeira participação no Linha de Frente. Eu disse que o governo Lula estava sendo, na ocasião, o governo do karma instantâneo. Tudo que foi muito criticado no governo de Jair Bolsonaro está acontecendo da mesma forma no governo Lula. Não é só a questão das vacinas. Se a gente acompanhar agora as críticas vazias que estão sendo feitas à reforma tributária, são as mesmas críticas vazias que faziam contra a reforma da Previdência, por exemplo. Esse caso das vacinas é absurdo. Tanto chamaram Jair Bolsonaro de genocida, de antivacina, de negacionista, de tudo isso, e agora fazem exatamente a mesma coisa. Que sirva de cobrança o que a gente está falando aqui agora para esse governo e não uma cobrança vazia. Muita gente morre de dengue todos os anos. Crianças morrem de dengue todos os anos. E quando nós temos a chance de ter uma vacina excelente, desenvolvida no Japão, que é, enfim, um dos países que tem mais tecnologia nessa área no mundo, isso é recusado pelo presidente Lula para esperar o Butantan desenvolver uma vacina que vai sair anos depois. Então, um completo absurdo, uma falta de racionalidade, uma falta de humanidade. A possibilidade de a gente salvar vidas aqui no nosso país está sendo desperdiçada unicamente aí sob um pretexto, um suposto pretexto, de privilegiar uma indústria nacional que nós não sabemos quando vai entregar essa vacina. Negão, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Pelo que a gente está passando em relação à vacina de novo. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro comprou a vacina. A grande crítica em cima do Bolsonaro era ele falar mal das vacinas. Mesmo ele tendo comprado, mesmo todo mundo tendo tomado. Eu mesmo fui um cara que fiz campanha grátis aí para que todo mundo tomasse, porque eu tomei todas as doses que foi preciso. No caso do Lula, do presidente Lula, é só mais um episódio de hipocrisia. Não tem outro nome.
A dengue é uma doença que já vem há anos e anos e anos. Eu tenho 43 anos de idade. Eu lembro do programa da Xuxa onde tinha o dengue. Olha quanto tempo. Isso, se duvidar, ainda está antes do meu nascimento. Eu já tive dengue, eu já peguei zika. É uma doença terrível. Olha... E tem gente que está zicado até hoje, negão. Se você tem uma saúde legal, você vai ver que passar por uma dengue é muito ruim. Mas se você está com a saúde baleada ali, é rapidinho para você também acabar nessa estatística que estão falando aqui. Se existe uma vacina, não se deveria pensar nem duas vezes. Principalmente vindo daqueles que bateram tanto na tecla de que tinha que comprar vacina, mesmo que não tivesse comprovação em nada, porque era uma doença que tinha acabado de chegar e estavam fazendo vacina de qualquer... Teve gente de esquerda, né, que falou que lá em Cuba já estavam produzindo também. Esse era o momento do Lula chegar agora e esfregar na cara de todo mundo que ele é o cara que compraria as vacinas. Ele foi o cara que mais falou sobre isso. Ele falava, toda hora que alguém dava um microfone para ele, ele batia nessa tecla. E é ele que agora quer que a população brasileira espere 2 anos. Sim, Lula, eu posso cobrar. Sim, eu apoiei Jair Bolsonaro. E eu posso cobrar porque eu fui o cara que fiz campanha grátis. Ao contrário de que alguns aí, né? Eu fiz campanha grátis a favor... E outros pediram dinheiro. A favor de que o pessoal se vacinasse mesmo. Eu sou o cara da vacina no braço. Eu sou esse chato. Entendeu? E você, Felipe Monteiro? A gente nem terminou de falar ainda, nem terminei de ler o TP e você já estava assim, ó. Você fez campanha grátis? Eu quero falar da campanha, porque isso é grave. Isso é grave. Ai. Bom, vamos lá. Tá ouvindo aqui o Diego, o Negão falando sobre a vacina, mas é uma falsa equivalência colocar a situação do Jair Bolsonaro e a pandemia do Covid e comparar com essa situação atual da vacina da dengue. É bom te relembrar, tá, que a dengue não é uma pandemia. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E a gente aprendeu uma coisa no Covid. A gente aprendeu o seguinte, que no Covid, o problema não foi só a vacina. O problema foi que a gente pegou um país sem um complexo industrial da saúde formado. A gente não tinha condição de fabricar o próprio respirador. A gente não tinha condição de fabricar a própria vacina de forma 100%. A gente importava matéria-prima da Índia para fabricar a vacina do Butantan. A gente aprendeu que a gente não tinha uma indústria de saúde que pudesse fazer máscaras para todo mundo. Então, o complexo industrial da saúde, ele é importante também para o desenvolvimento de um país, assim como é importante o complexo industrial militar. Então, eu acho o seguinte, tá? Que o governo, ele acertou parcialmente nessa medida. E eu te falo por quê. Porque existem, por exemplo, as vacinas da dengue em postos de saúde privado no Brasil todo. Tudo bem que é caro, é R$500, R$600 a dose da vacina. Mas existem. Os governos municipais e estaduais podem se articularem e comprarem essas vacinas das dengue que está disponível para qualquer pessoa comprar, né? Eu não estou falando aqui ignorando que morrem 1.000 pessoas de dengue todo ano no Brasil. Esse nome é significativo, mas é muito diferente das 600.000 pessoas que morreram com Covid. Nós na pandemia. A questão não então, eu acho... Se a de comparação está errada, eu vou explicar. Deixa eu falar. Então, é o seguinte, a gente tem uma condição aqui de desenvolver a indústria da saúde. E a gente tem que fazer. Então, o governo está no caminho certo. Eu acho que ele erra, por exemplo, em determinadas medidas. Ele poderia comprar algumas vacinas da dengue e distribuir para pessoas do grupo de risco em relação à dengue. Né? Não precisa comprar para todo mundo, entendeu? Mas a justificativa de desenvolver a indústria da saúde, para mim, é válida quando ele fala que existe uma vacina em desenvolvimento no Instituto Butantan que vai criar a vacina 100% nacional. Vamos lá, o ponto de discussão aqui, Felipe Monteiro, não é nem o caso relevante sobre pandemia e sobre dengue. Vamos deixar essa questão de fora e vamos analisar o texto aqui que eu li, tá bom? Não dá pra comparar, pô. Que fala assim, você comparou, vamos fazer assim, ó. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar, né? Mas você bem lembrou que são casos diferentes. Palavra sua, são casos diferentes. Nós estávamos numa pandemia e a dengue é diferente. Mas olha só o modo operante, tá? O imunizante produzido pelo laboratório
laboratório japonês Takeda ainda precisa passar por análises internas antes de ser incorporado à rede pública. Ponto. Isso aconteceu com várias das vacinas da Covid ou não? Será que a gente não lembra? Modus operandi. É exatamente o que eu estou falando isso. É o modus operandi. As pessoas criticaram o governo Jair Bolsonaro. É diferente. Só um minutinho. As pessoas criticaram o Jair Bolsonaro por talvez, entre aspas, não ter comprado a vacina quando de fato ele comprou, tá? Mas não tinha garantia nenhuma. Não tinha garantia nenhuma do laboratório. Essa é a grande questão. E agora, pelo laboratório Takeda, que ainda não dá as garantias, o governo não vai comprar. Ora, é um modo semelhante de operar ou eu estou errado? Não, é diferente. É diferente. Ah, é diferente. Eu te falo por quê. Quando teve a pandemia do Covid, né, o governo teve uma política pública acertada na hora. Ele impediu que as pessoas, de forma privada, comprassem diretamente as vacinas dos países de fora. Isso é bom, está correto, né? Porque a gente não pode, na pandemia, privilegiar quem tem dinheiro de quem não tem dinheiro, né? Então ele proibiu esse tipo de medida. As empresas queriam comprar... Ele proibiu. Ele falou assim, não, a Covid vai ser uma questão de saúde pública nacional. No caso específico da dengue, é permitido que eu compre a vacina privada. Entendeu? Então é diferente a lógica em relação ao Covid. Perfeito. Eu vou colocar a Carol Corimbaba nessa discussão sobre a vacina e eu vou abrir para a gente estar discutindo sobre isso, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar. Mas, Carol... relativa. A vacina relativa. Por favor. Vocês lembram da campanha nos outros governos Lula do petróleo é nosso? Então, agora a dengue é nossa, né, pessoal? Vamos focar na nossa vacina. Na década de 90 teve o Maluf também fazendo negócio do petróleo. Então, não tinha do petróleo do Maluf? É tão nosso que fica enterrado lá embaixo e ninguém encosta. A nossa dengue também é tão nossa que aí tem nome e sobrenome já a dengue aqui no Brasil, né? E é de fato... É praticamente uma pandemia, que não é por transmissão de um animal, mas é aterrorizante que acontece, principalmente nos pequenos municípios aqui, próximo de São Paulo, que eu acompanho, né? Mas, pessoal, eu peguei uma notícia que é a mais quente que eu achei da última quinta-feira, do Ministério da Saúde, falando que, apesar da Anvisa já ter aprovado, a empresa japonesa não apresentou os documentos necessários para a compra na rede pública de saúde. Bom, claro que são detalhes muito técnicos que eles apresentaram como resposta, né? Mas, pessoal, se eu sou a ministra da Saúde, eu pego o primeiro avião, vou pro Japão e já falo lá com o CEO da empresa, falo, pelo amor de Deus, você me mostra, imprime o documento aqui agora que a gente já resolve o problema. É claro que é tudo um pouco mais complexo do que a gente imagina, mas o cara tem que acelerar esse processo, né? Não é 2 pesos, 2 medidas. Vamos focar em resolver o problema logo, independente de onde que vem a vacina e oferecer essa vacina, que o PP falou aqui, que é extremamente cara. Não é essa necessariamente do Japão, né, PP? É outra? É R$500 a dose. Então, é extremamente caro, mas fazer uma tem dose até mais cara, tem dose de R$600, R$700, dependendo. E o Rio de Janeiro é um dos estados que mais sofre com a dengue, você sabia disso? É um dos estados que mais sofre, Carol. Desculpa, continua. Não, e assim, eu só espero que esse cenário da dengue, esquecendo a história da vacina, ela melhore um pouco, porque infelizmente o El Niño tá vindo aí, parece que vai ser um período de estiagem grande e é preocupante para a nossa produção de alimentos, inclusive, mas pelo menos reduz a quantidade de chuva e aí reduz um pouco o problema da dengue. Mas a questão aqui em si é que a gente tem que ter algumas operações emergenciais ali no Ministério da Saúde que permite que a gente não tenha tanta burocracia em situações extremas como essa de viabilizar uma vacina da dengue que permite pelo menos que a pessoa não vá a óbito, né? Que também é o mesmo caso da vacina aí para a Covid. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma observação sobre esse assunto? Quero deixar só um recado para o prefeito Ricardo Nunes, que já faz aí uns 3 meses que o pessoal da dengue não está visitando os ferro-velhos e alguns comércios grandes. Para quem não sabe, aqui em São Paulo... O fumacê. Não é só o fumacê, eles têm o pessoal que é técnico mesmo, que eles sempre tira água do pneu, vira a garrafa para baixo, eu tinha ferro-velho, mas eles passam até hoje, porque eu ainda estou no mesmo terreno grande ainda, eles sempre passam para conferir, tem mais ou menos uns 3, 4 meses... Fiscais da dengue. Que eles não aparecem, isso, é que eles estão tapando o buraco, trazer lixo. Então, bora trabalhar um pouquinho aí, porque se a gente for esperar por essa vacina, tá difícil. Perfeito. E agora vamos falar lá, né, da nossa Amazônia, que a gente adora falar da Amazônia aqui, né? Essa semana o Leonardo DiCaprio
fez um discurso lá falando da Amazônia. Ele parecia mais interessado pela Amazônia do que muito povo brasileiro, meu Deus do céu. Só que as informações que ele tinha não eram tão apuradas assim. Vocês viram isso ou não? Sim. Vamos ler, olha só. A Amazônia registrou uma alta no número de queimadas em junho de 2023. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, foram 3.075 focos de incêndio na floresta amazônica. Número que só é menor do que o registrado em junho de 2007. No ano passado, por exemplo, foram 2.562 focos. Já no Cerrado, em 2022, haviam sido 4.239 focos de incêndio. No mesmo mês deste ano, foram 4.472 ocorrências, um crescimento de 5%. Vou começar com você, meu amigo Negão. A gente fica calado aqui porque falar sobre a Amazônia, sobre esses focos de queimada, existem as queimadas que já são esperadas, né? As naturais, né? As naturais. Agora, esse número, esse aumento exacerbado das queimadas, você atribui ao quê? Ou a quem? Eu atribuo à nova administração. Simples assim. Não são eles que falavam tanto? Não são eles que não conseguiam ver a diferença entre as queimadas que já acontecem naturalmente até pela seca e as queimadas que são feitas ali de forma ilícita, ali de forma errada? Eu atribuo a vocês, eu atribuo a falta de fiscalização. Eu atribuo a falta de pessoas, seja do Exército, seja da Polícia Federal, eu atribuo a vocês a culpa. Quem está na nova administração agora? A culpa é da ministra, a culpa é do presidente, a culpa é de toda a cúpula. Simples assim. A cúpula também, a culpa também é dos artistas que tanto gostam de falar da Amazônia, mas fecham os olhos quando as queimadas acontecem, como por exemplo lá no Canadá, né? Que estava deixando lá Nova York, lá parecia foto manipulada, né? Foto manipulada no Photoshop, na Califórnia. Mas cadê esse pessoal? Agora a gente vê todo mundo quietinho. Gente, vamos ser sinceros aqui, muitas das queimadas que acontecem no Brasil acontecem de forma espontânea. A gente tem também muitas secas que passam nesses lugares, mas a gente também tem o pessoal que é safado mesmo, não tem outro nome. Entendeu? A gente tem o pessoal que é safado e muitas vezes o pessoal mais anti-horário coloca esse pessoal ligado ao agro. Sabe Deus por quê que essa raiva que esse povo tem do agro porque acaba ligando esse pessoal ao agro. Sabe por quê, Negão? Só te interrompendo, mas só fazer um adendo no que você está falando, porque para eles a queimada é um tipo de desmatamento que contribui para um plantio futuro. Olha só a cabeça dos caras. Não, é muito absurdo. Isso é coisa de décadas atrás. A Carol tá aqui, ela pode dar antiga, né? A Carol dá um show aqui se ela for falar sobre isso, entendeu? Mas acaba sendo um problema que é sério, que deveria estar sendo colocado um olho ali, foi colocado no governo Jair Bolsonaro pelo pessoal anti-horário, e agora com a nova administração tá todo mundo, tipo os três macaquinhos, né? Não vejo, não falo, entendeu? Carol, já que ele citou você, é uma prática muito antiga e criminosa, né? De você ter o desmatamento ali incendiando. É uma forma de você limpar a sua área, né? Para fazer um cultivo, mas só que você acaba matando todos os micro-organismos que tem naquele solo. Então, por isso que é uma prática muito antiga, que o estado de São Paulo não acontece mais. Lembra que tinha nos canaviais de São Paulo? Sim, esse negocinho preto caindo, né? Era punk o negócio, mas não tem mais. Isso não acontece mais aqui. Na Amazônia ainda tem, mas são práticas. Quando é praticado por agricultores, digamos assim, é alguém muito vulnerável, é que realmente não tem capital para fazer um preparo do solo ali da forma correta, porque destrói. Então, ou é criminoso, né? Tem também muito criminoso aí no meio aí de desmatamento, querendo fazer a prática ilegal ali, ou gente realmente muito vulnerável. Mas vamos lá, vamos falar de emissões de gás de efeito estufa, já que a gente está falando do Leonardo DiCaprio. Você acredita que eu tinha o pôster na época do Titanic do Leonardo DiCaprio? Você acredita que eu já estive com o Leonardo DiCaprio? Já esteve, né? Gente do céu, se eu soubesse... E nem dei moral pra ele. Vai por mim. Ai, que bom. Na mesma ocasião estava o Johnny Depp. Já estava prevendo. Eu já contei essas histórias alguma vez, depois eu te conto em off. Se eu soubesse, não tinha... Mas eu era uma criança, gente, eu tinha 9 anos na época do Titanic. Mas vamos lá. Emissões de gases de efeito estufa. Por que eles batem tanto nessa tecla, né? Principalmente metano. Quem são os principais emissores de gases de efeito estufa? Primeiro é a extração de óleo e gás,
gás, quando você faz a extração, o gás está lá embaixo, né, preso, e você emite na atmosfera e fica centenas de anos ali na atmosfera um gás que estava preso. E não tem o processo de captura de volta, né? Os lixões também estão em segundo lugar, como maior emissão. Em terceiro lugar estão as queimadas. Aqui no Brasil, em primeiro lugar as queimadas, porque a gente não tem tanta produção de petróleo, né? Os nossos lixões são relativamente controlados. E a pecuária vem logo em seguida. Só que quando a pecuária tem uma diferença muito importante aí, já que o Negão puxou o assunto do agro, uma diferença muito importante em comparação com o petróleo. Ela tem a captura do gás carbônico e quanto mais bem tratado aquele pasto, que não é mato, é pasto, é uma planta específica, mais próximo do carbono neutro, ou seja, ela puxa mais, mesmo tanto que ela solta, ou até negativa, né? Ela puxa mais ainda. Então, por isso que a gente fala muito de recuperação daqueles pastos, das áreas degradadas, até o Lula falou sobre isso, só que não se aprofundou muito, é muito importante porque a gente consegue combater. Só que no Brasil, eu até lancei essa semana, viu, Rodolfo, uma campanha que é o agro quer desmatamento zero. O que é isso? É um hot produto? O que é isso? Eu inventei uma hashtag aí. É um infoproduto no seu Instagram? Você está lançando? Não, pior que eu não estou ganhando nada com isso, não. Eu quero pro Brasil mesmo. Hot marketing? Obrigado. Eu chamei os meus amigos do agro mesmo, produtores, gente grande aí, pra gente se unir, porque o desmatamento não é bom pra ninguém, mas principalmente pra nossa indústria que acaba pagando a conta. Com certeza. Né? A gente tem que se unir pra forçar, aí vem, Negão, que você falou, forçar o governo pra colocar exército ali em cima da turma pra controlar esse desmatamento absurdo que a gente tem e as queimadas ilegais, né? Então vamos ver se a turma ouve o meu clamor aqui. Eu acho que vindo de você eles vão ouvir. Se viesse do Felipe Monteiro, não iria, mas... Felipe, a Amazônia tem junho com mais queimadas em 16 anos. Esse é o que está aí no nosso GC. É difícil falar desse assunto depois da Carol, né? Mas vamos lá. Dá até vergonha. Eu já tô aqui, Diego, você já tô aqui fritando o cérebro. O Diego estava anotando. Foi bom, ele está anotando aqui, eu vou chegar por último nessa aqui. Bom, mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, que esse período do ano, naturalmente, é um período que as queimadas aumentam, né? Por conta da diminuição da umidade, né? E a tendência é esse cenário piorar, porque esse ano nós teremos o El Niño de novo, né? Então, o governo tem que se preparar para combater esse fenômeno natural, que é a baixa umidade. Junto a isso, a gente tem também as queimadas realizadas de forma criminosas por várias pessoas, seja para abrir espaço para os pastos, seja para moradia e etc. Né? O problema da Amazônia, eu sempre coloquei que é um problema também de regularização fundiária. Né? Isso poucas pessoas falam. Né? O grande problema é que a terra da Amazônia é uma terra que as pessoas não sabem que é o proprietário da terra. É uma terra fruto de muita grilagem. E quando você não sabe que é o proprietário da terra, o que acontece? Você não consegue fiscalizar, você não consegue controlar. Então, a política ambiental que tem que ser feita de forma eficiente por esse governo, né, é criar uma regularização fundiária dos territórios daquele local ali. Porque tendo a regulação fundiária, você consegue fiscalizar de forma muito mais clara. Sabe quem dizia isso, Pepe? Jair Messias Bolsonaro. Mangabeira Unger, bem antes dele. Tudo ao contrário. Mangabeira Unger falava bem antes dele. Bem antes dele. Amigo, né? Inclusive, Mangabeira tá bem de amigo, hein? Diego, terra fruto de grilagem. Eu coloquei aqui, até anotei o que o Felipe falou, porque é muito interessante isso também, né? Seja esse desmatamento para aumento de terra, ou seja esse desmatamento para plantação. O caso é que faz 16 anos havia, né? Haviam 16 anos, na verdade, que o Brasil não passava por isso, a Amazônia não tinha um número tão grande de desmatamento. Será que é coincidência pelo novo governo? Retaliação, né, que a Marina Silva falou. Pois é. Rodolfo, é incrível que a gente já pode dizer, com base nesses dados, que o presidente Lula, considerando a série histórica do mês de junho, ele já é o primeiro e o segundo governo que mais desmatou a Amazônia, onde houveram mais queimadas na Amazônia, porque 2007, que é o segundo dado, 16 anos atrás, era também o governo Lula. Nós tivemos o mês de junho, onde nós temos mais seca, onde o clima é muito semelhante, em todos os governos. Mas esse foi mais quente. Exatamente. É verdade, é mais quente. O governo petista
geralmente é mais quente mesmo. É o vermelho. É o vermelho, exatamente. Isso acontece. Mas isso mostra, mais uma vez, mais uma pauta do nosso dia de hoje aqui, que escancara a hipocrisia do discurso de campanha esquerdista, que escancara a hipocrisia daqueles grupos de artistas que só vão lá para a Amazônia para ficar em resort e quer dizer que é um grande protetor ambiental. E vão de jato. Do próprio Leonardo DiCaprio. Pô, eu sou um grande fã do Leonardo DiCaprio também. Prenda-me se for capaz, é um dos meus filmes favoritos. Mas que também aí, sem as informações corretas e sempre querendo lacrar, como é comum dele e dessa turma aí dos ecoprotetores internacionais, também sempre falando coisa errada sobre o Brasil. Fato é, os governos petistas são os governos menos preocupados com a preservação da floresta amazônica que nós temos. Ô, Mel, faz o seguinte, corta pra mim, por favor, Felipe Monteiro e Diego Tavares. Nós estávamos precisando disso. Não, peraí. Tudo, exatamente. Estávamos precisando disso. Olha, eu não sou. Eu sou um grande crítico. Ela vai fazer lá, Vamos lá, vamos esperar o nosso. Aí, por favor. Eu critiquei muito o governo Bolsonaro. Critiquei muito de verdade em muitos pontos. Para mim, passou longe de ser o governo de direita ideal. Mas tudo isso que o PP disse aqui agora há pouco, eu disse, era exatamente o discurso do Bolsonaro a respeito da Amazônia, que foi tão queimado, tão queimado, né? Eu utilizei até o termo que está ocorrendo lá, que foi tão combatido pela esquerda, que dizia que a Amazônia não poderia ser tocada, tinha que ser mantida. E hoje nós vemos que a falta de regulamentação do território da Amazônia é justamente o fruto de todos os problemas que acontecem lá, dentre eles do desmatamento. Também. Não, você tem razão em parte, Diego. Quero só colocar um ponto aqui. Felipe Monteiro. Quero só colocar um ponto aqui que é importante, né? O pico de desmatamento da floresta amazônica, foi em 2007, né, no governo Lula. Mas ele estava pegando, estava tendo um acréscimo de desmatamento em todos os governos. Chegou o pico em 2007 e ele entregou com o menor pico no final do governo dele, da história também. Essa é a verdade. Que subiu depois e teve um pico com o governo Bolsonaro. Então, assim, não dá para você falar que a política ambiental do Lula, Lula 1 e Lula 2, foi equivocada e despreocupada com a floresta amazônica. Foi exatamente não é verdade, não é verdade. Ele reduziu o maior... assim, mas existe um caso aqui, rapidamente, eu só trazer uma informação para vocês. Ontem, no discurso do Lula, ele falou que o antigo presidente, querendo dizer aqui sobre Jair Bolsonaro, né? Ele disse que o ex-presidente não se preocupava com a Amazônia, que por isso que tinha tanto desmatamento, queimadas e tudo mais. E agora? E agora ele vem... E agora os dados mostram que ele cometeu um erro ao falar que o ex-presidente não cuidava da Amazônia, sendo que ele está no governo e está tendo o maior índice em 16 anos. Isso é um fato para todos, para a direita, para a esquerda e para o centrão também. E isso, Felipe, não é só, Rodolfo, o Bolsonaro. O problema é o seguinte, quando eu falo qualquer coisa, eu falo que eu estou defendendo o Lula. Não, a gente não está entendendo que você está defendendo o Lula. Eu acho o seguinte, não dá para você implementar uma política ambiental de forma séria em 6 meses, cara. Não dá. Não dá. É verdade, ele não conseguiu implantar nenhuma política. Não dá. Eu concordo. Assim, o que eu concordo com você e falaria aqui é que a visão do Lula em relação ao norte, à floresta amazônica, é uma visão ultrapassada. Porque realmente, para você fazer com que o povo de lá queira proteger a floresta, tem que dar instrumento para aquele local se desenvolver. Não é impedir ele de ter desenvolvimento local. Felipe, né? O certo mesmo é ele parar de encher o saco do agro. Porque o agro, gente, para vocês entenderem o quanto o agro não é esse monstro que o pessoal de esquerda vende aí, de que ele está desmatando, de que ele está acabando com as florestas, de que o pum da vaca vai acabar com tudo. Não, o agro quer vender para a Europa, o agro quer vender para os Estados Unidos, o agro quer vender para a China, o agro quer vender para o planeta todo. E para vender, a cobrança é curta e grossa. Se eu estiver falando uma mentira aqui, Carol me corrija. Você não vende para a França se você não tiver ali com tudo bonitinho de que você tá lá respeitando o meio ambiente, o caramba, você não vende para a Itália, você não vende para Portugal, você não vende para a própria China, você tem que provar não só que o seu produto tem muita qualidade, mas que também ele foi produzido sem afetar o planeta. Olha o tamanho do desafio do agro. Como foi plantado isso, né? Então, o presidente deveria estar ali, abraçado com o agro lado a lado, até para a gente poder vender ainda mais. E olha só que interessante aqui, eu tô só tem que fazer mais ainda. Conjecturas, como diz o meu amigo Thiago Pavinato, né? Que me ensina tanto. Obrigado, mestre Thiago Pavinato. O MST teve esse ano o maior índice de invasão da sua história. Olha que loucura.
Coincidentemente, a Amazônia tem junho com o maior número de queimadas em 16 anos. O sonho do PT em ter uma televisão para chamar de sua está criando corpo. Na próxima quarta-feira, o secretário de comunicação da sigla, Gilmar Tato, se encontra com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para tratar sobre a concessão de canais para o partido. Tato disse, entre aspas, bastante otimista com o avanço das tratativas. Caso o pedido seja aceito, o PT seria o primeiro partido a contar com seus próprios canais de rádio e TV no Brasil. Olha só, é uma boa pedida um próprio canal, Pepe? Você gostaria de ter o próprio canal de televisão? Não, essas medidas e esses anseios do PT que fazem a população achar que o PT é um partido autoritário. Não dá para levar a sério essa vontade do PT e ter o próprio meio de comunicação. Eu te falo por quê. Numa democracia, você tem que dar condições iguais de disputa para todas as pessoas que estão concorrendo. Se o PT tiver um canal de TV liberado pelo governo ou pela Anatel, né, o que acontecerá? Ele vai ter ganhos muito maiores do que outros partidos que não têm canal de TV e rádio, né? Então a democracia não pode permitir esse tipo de postura. E eu confio nas instituições. Eu realmente confio nas instituições. Eu acho que esse pedido do PT vai ser indeferido, porque não dá para uma democracia ser levada a séria sem ter igualdade de competição em todos os partidos políticos e em todos os políticos. Negão, eu falei que ia começar com você essa pauta em off aqui, mas quando falei do partido, eu tentei dar uma beliscada no Felipe, mas ele foi muito sensato. De fato, não tem como, né, você acreditar numa notícia dessa. O que me deixa mais intrigado aqui é o seguinte: já não temos a internet? Não dá para você criar um canal na internet? Por que essa tara por ter uma TV que passe lá na televisão dos brasileiros? Quem garante que os brasileiros querem assistir? Outra coisa que eu nunca consegui entender, depois eu vou até conversar em off aqui com o pessoal da PAN, porque é uma coisa que eu sempre quis entender. Por que existe no Brasil a bendita concessão? Por que não é uma coisa aberta para todo mundo? Aí o PT pode ter o dele, o PMDB pode ter o dele, o PL pode ter o dele. Como funciona a internet? Mas aí já é uma dúvida minha mesmo. O que a gente tem que parar para pensar aqui é o seguinte: para mim, isso é uma coisa muito mais de ego. É uma coisa muito mais ego, sei lá, talvez para dar um programa para Janja, entendeu? Talvez para o pessoal poder se aparecer. Ah, eu queria ir no talk show da Janja. De frente com a Janja. Eu quero muito que ela tenha um talk show e que ela me convide um dia. Eu e o Felipe. Mas, gente, vamos parar para pensar mesmo. É como o Felipe falou, vai ficar desigual. É autoritário, principalmente porque você não é qualquer um que pode abrir a sua própria TV, não é como na internet, que qualquer um pode abrir o seu próprio canal, o seu próprio site e ele mesmo poder se comunicar. E a gente ainda tem um agravante aí. Será que vai ter comerciais do governo rodando, caso tenha programas? Entendeu? Não precisa ser o programa da primeira-dama ou de outra pessoa. Vai funcionar também como cabide de emprego para aquelas pessoas que ajudaram na campanha também. Vai ficar, no mínimo, esquisita essa história. Olha, Negão. Só responder aqui, Negão. É uma questão interessante. Sabe por que tem concessão? Porque as frequências são limitadas. Não tem frequência para todo mundo. Então você é obrigado a ter uma concorrência para ter concessão e outorga ou autorização. Exatamente. A concessão também, ela te coloca dentro de princípios e regras morais que a televisão deve seguir. É um padrão. Por exemplo, se não tem a concessão e o PT vai lá e instala uma TV aberta, por exemplo, ele pode passar o comercial que ele quiser, ele pode passar a campanha política que ele quiser. Existe uma lei que segura tudo isso. Como na internet. Como na internet. É que a internet hoje está terra de ninguém, né? Não tem uma regularização para você falar alguma coisa. Por exemplo, se você ser candidato a vereador e você toda hora no seu podcast se lançar candidato, vote no Negão e não sei o que lá. E você pode fazer isso dentro do seu critério, dentro da internet você pode fazer isso. Na televisão você não pode, porque existe um período, regras a serem seguidas e a concessão a ser respeitada. Por isso existe a concessão. Carol Corimbaba,
Que aula, hein? Tá vendo? Olha, Sabia que ia ter essa aula aqui dentro. Publicidade e propaganda serviu pra alguma coisa, né? A minha dúvida é se isso é legal, né? Por tudo que a gente apresentou aqui. Na verdade, eu acho que poderia até se enquadrar em campanha eleitoral antecipada. Inclusive, estou achando uma boa abrir essa TV, porque aí o Lula já... né? Vamos deixar, gente. Deixa fazer coisa errada. Mas é bom a gente pensar também que o Tato falou que o Juscelino deixou ele muito feliz, que ele vai se empenhar muito em fazer esse canal, né? Mas a gente sabe que o Juscelino, ele tá ali, eu lembro o Juscelino do União Brasil que tá pressionando bastante o governo aí, porque quer cadeiras. Ele tá ali, olha, que eu vou te contar, viu? Porque ele tá sendo acusado de ter usado a estrutura e dinheiro público para beneficiar a sua fazenda, para beneficiar o seu reduto eleitoral. Então, olha o que a gente tá falando, né? E assim, o meu ponto é que eu acho que a gente sabe, e até Lula falou isso na reunião lá do Foro de São Paulo, aquela coisa terrível, mas ele falou com o pessoal, olha, a gente precisa aprender a falar nas redes sociais. Ele sabe que precisa aprender, que são poucos os de esquerda, a direita já conseguiu fazer isso tão bem que elegeu Bolsonaro pelas redes sociais majoritariamente, mas a esquerda não. Então eles estão tentando de alguma forma, e Negão, agora te falando por que eles precisam de um canal de TV assim, de rede aberta e não de internet, porque chega no povo. A gente tem a Voz do Brasil, que também é um programa que passa nas rádios. Cara, chega no povo. O povo, mas principalmente do interior, só tem acesso a isso muitas vezes. Então, é a forma que ele tá ali de ficar lavando a cabeça do pessoal. E você ouve a Voz do Brasil, você fala... É legal de ouvir, até porque tem umas coisas interessantes, mas em geral você fala, nossa, estamos na Suíça, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que ele quer. Que Brasil é uma Suíça. E olha só que legal que me informaram aqui, que uma TV sem concessão, na verdade, lembrado, né? Uma TV sem concessão é uma TV pirata. Eu não sei se você já foi nas quebradas, Coro, você, Felipe, mas a gente que é de quebrada, Negão, é muito comum ter as rádios comunitárias. É que hoje as rádios comunitárias, elas já têm concessão para funcionar. Mas na minha época, quando eu era adolescente, existiam muitas rádios piratas. Muitas e muitas rádios piratas que não tinham concessão nenhuma. No Brasil, isso é crime. Diego Tavares, quase que eu passo na próxima pauta. Desculpa, perdão. Eu vi que você estudou. Vamos lá. Olha, o assunto é a TV PT. Rodolfo, a Carol parece que leu os meus pensamentos. Enquanto o Felipe, o comentário dele estava aparecendo o voto do ministro Benedito Gonçalves, né, que declarou o Bolsonaro inelegível. Mas exatamente, eu estou torcendo para dar certo isso aí. Quem sabe o Lula não fica inelegível com base no mesmo precedente que deixou o Bolsonaro inelegível, né? Porque isso é uma evidente propaganda eleitoral antecipada e um evidente abuso de poder político. É claro que um partido não pode ter um canal de TV. Isso vai colocar esse partido numa condição extremamente favorável, privilegiada em relação aos outros. Vai desequilibrar o jogo eleitoral. Então, eu tô na torcida mesmo. Pô, Juscelino Filho, ó, hashtag libera a TV PT. Vocês querem tapetão, né? Vocês gostam de tapetão, né? Vocês gostam de tapetão. Um outro ponto muito interessante é que esse movimento acontece justamente no mesmo momento em que nós vemos aí o Estado brasileiro empregando esforços para fechar a rede Jovem Pan. Então, chega a ser, assim, antagônico, né? E tudo aquilo que a gente estava falando... Não dá para falar que é o governo brasileiro, né? Não. Não dá para falar que é o governo brasileiro. Foi o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é uma estrutura do Estado brasileiro. Então, não é um governo, mas é um governo. Não, eu não disse governo, eu disse o Estado. Você falou governo, mas tudo bem. Eu disse o Estado. Mas tudo bem. Bom, o Estado, não o Estado, continue, por favor, que a galera já está gostando. É isso que importa. Vamos lá. Enfim, eu acho muito emblemático que isso aconteça. Como eu disse no começo do programa, na nossa outra pauta lá, isso mostra alguns movimentos muito antidemocráticos. No momento em que você quer uma televisão de um partido político, propriedade de um partido, e justamente o partido que se encontra no governo, você tenta fechar a emissora que é a principal opositora aqui, a única emissora hoje do grande mainstream que dá voz a quem é opositor desse governo. Então, muito emblemático isso, mas estou na torcida para dar certo. Não, e sem falar também, imagina você em casa, tá? Imagina você gosta de tapetão, é impressionante. Não, olha só que legal. Você em casa aí, tá lá com o celular, com o controle na mão, aí hoje você quer ver a notícia do PT, puf. Agora você quer ver o partido da direita, puf. Agora você quer ver o PL, puf.
Agora você quer ver o PCdoB. Puf. Gente, espera um pouquinho. Não existe. Vai abrir precedente para outros partidos também terem o mesmo direito de ter aí o seu horário na televisão. Já basta aí o horário político, né, na rádio, na televisão, para você que é obrigatório. Já basta. Se tiver uma votação popular, é só você colocar em prática aí a sua cabeça para pensar um pouquinho e ativar a sua memória, que quando começa o partido político, a propaganda eleitoral gratuita, que é obrigatória para televisão, você desliga, você muda de canal, você vai para TV a cabo. Você não, essa é a galera, porque ainda precisa ainda, sabe, ter uma educação política para ficar mais por dentro das coisas que acontecem. E uma TV PT, meu Deus do céu, vamos lá. É isso, mas eu tô com o Felipe, tá? O que o Felipe falou tem razão. Você pode abrir precedentes, não pode, tá errado. Acho que todo mundo aqui na mesa concordou, tá? Mas se a Janja convidar, você vai. Eu vou. Até eu vou. Não, olha só, legal. O programa dela vai ser de viagem. Claro que eu vou. Se me chamarem pra live do Lula, a live de Aeropapo com o presidente, ali no lugar do Marcos Uchoa, eu vou. Porque olha só. Bom dia, olha só, gente. Olha só, ele tá ali na TV, ele tá ali no programa com o presidente, papo com o presidente. Acho que é isso, desculpa, salvo engano. E não tem contraditório. É live minguada dele? É a live minguada. Não tem contraditório. O Marcos Uchoa é a live tá lá. Levanta a bola que eu corto. O Marcos Uchoa tá lá, levanta, não fala nada. Eu quero ver, tem um cara mesmo. E, aliás, vou fazer um adendo aqui ao que aconteceu com o Carlos Alberto de Nóbrega no Roda Viva, que foi um absurdo. Foi mesmo. O que fizeram com ele. Carlos Alberto de Nóbrega, você mora no meu coração. Não. É isso. E olha só, mesmo sem admitir publicamente, alas do governo Lula não acreditam na aprovação a curto prazo da PL das fake news e já pensam num plano B. A pressão é para que novas regras sejam aprovadas até outubro desse ano e, com isso, possam valer nas eleições municipais do ano que vem. Vou parar por aqui e vou continuar lendo depois, tá? Porque eu quero falar da Carol. Carol, a PL das fake news surgiu naquele momento com uma força gigantesca, com as pessoas querendo fazer votação a todo custo, de uma forma exagerada. Todo mundo criou um alarde isso. Eu estava conversando com o Felipe em off aqui, falando, não, a gente, de novo, a fake news, toda hora vem uma coisa da fake news, né? Como que as pessoas que estão em casa nesse momento devem reagir a essa notícia, mais uma notícia da fake news, que cada hora é uma coisa? Olha, eu acho que foi o Diego que colocou aqui mais cedo que a ditadura, eu não acho que a gente vai chegar a ser uma Venezuela por vários motivos que eu não preciso explanar agora aqui, mas a ditadura ou esses movimentos mais agressivos, eles são colocados através da lei e a conta-gotas, né? Então, a PL da fake news foi votada, a urgência, quando se vota a urgência, é assim, vamos votar para ver se a gente pode votar logo, né? Só que aí foi votado da urgência, foi aceito, só que na hora de votar viu que não tinha quórum, e aí o pessoal desistiu, voltou para trás e achou melhor esperar mais um pouquinho, justamente para as negociações irem se desenvolvendo, né? A gente falou também aqui agora, na pauta anterior, que a internet é um pouco, sim, terra de ninguém, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a gente precisa de regulação, porque inclusive tem empresas estrangeiras atuando no território nacional e elas precisam seguir regras, seguir leis, e a gente não quer que crime nenhum aconteça na internet, né? Acho que o Palumbo fala muito bem aqui também, que também não adianta a gente ter um monte de regulação e não ter delegacia para ver os crimes digitais, né? Então, assim, precisa, é claro, ter uma regulação para que crimes não ocorram, mas a gente sabe que vão colocar um monte de jabuti aqui para quê? Para que na época das campanhas eleitorais, pessoal, ano que vem, ano de eleição, os partidos que sejam contra certos ideais não possam se expor publicamente. Então, a gente tem que ter cuidado no que está escrito ali. Vamos ver como vai vir esse novo texto, né, Rodolfo? Perfeito. E olha só, Negão, entre as prioridades defendidas pelo governo para emplacar uma, entre aspas, mini-reforma eleitoral, estão prazos menores e multas maiores para plataformas removerem determinados conteúdos no período eleitoral e a proibição de propaganda eleitoral online no período. Além disso, o governo quer incluir a necessidade de as Big Techs manterem bibliotecas de anúncios políticos em tempo real, com a maior transparência. Você conseguiu entender mais ou menos como é que está funcionando essa PL das fake news? O que está parecendo é que eles estão querendo que quando chegue perto das eleições só possa
tentar conseguir voto àqueles que vão usar todo o dinheiro público que eles já vêm pegando da gente. É basicamente isso. Você que aí pretende ser candidato, tem seu canal no YouTube, tem suas redes sociais, aparece em alguns programas, você praticamente vai ser impedido, porque provavelmente você vai ser daqueles que ou querem fazer um vaquinha ou querem partir do zero ali só com o uso da tecnologia. Aparentemente, essa PL é para impedir você. Entendeu? E ganhar aquele cara que paga para colocar a cara atrás dos carros, aquele cara que paga para as pessoas ficarem jogando santinho para todo lado, aquele cara que promete mundos e fundos, muitas vezes coisas que ele nem consegue fazer, dependendo do cargo que ele está pleiteando. É como a Carol falou, essa é uma pele que a gente tem que ficar muito de olho, porque assim, alguma regulação precisa existir, mas na minha opinião é muito mais para você poder acelerar esse processo de quando alguém comete um crime flagrante ali, a plataforma dá a capivara de quem está cometendo esse crime, que para mim hoje é o principal problema da internet, é esse. Você entra em algum fórum, você entra em algum canal, ou num Twitter, na postagem de alguém que está emitindo sua opinião, você consegue encontrar ali vários casos de crime ali, o cara imputando crime a outra pessoa, só que quando você vai atrás de resolver isso, não existe nenhuma forma hoje de você ter um acelero em cima das plataformas. Não à toa a gente já viu o WhatsApp sair do ar, a gente já viu o Telegram sair do ar, porque as plataformas ainda são muito fechadas nessa coisa de não querer expor as pessoas que estão na plataforma. Só que ali, gente, você tem um crime... Pô, tem 2 advogados aqui, podem explicar muito melhor do que eu isso. Tem um crime acontecendo ali, você tá com a prova do crime na sua mão, que é o celular hoje, a prova do crime está na sua mão, vai na polícia, a polícia tem que pedir para um juiz, que não sei o quê, e aí o juiz vai ameaçar a plataforma, e aí a plataforma não cumpre, porque ela não está aqui no Brasil, né? Então ela... Só dependendo do caso mesmo. Por exemplo, crimes contra criança e crimes de pedofilia, por exemplo, eles podem fazer... Mas e o crime de racismo, por exemplo? Aí é mais crime de homofobia. É mais complicado. Você entendeu? Crime de ameaça. É mais complicado. Entendeu? Aí depende. E crime você de ameaça tá contra a mulher, você tem um direito, eles entram. Agora, por exemplo, eu ameacei você. Não. Aí é uma briga do caramba até a plataforma abrir. Agora, se eu ameaço a Carol, por exemplo, ela vai fazer um boletim de ocorrência, a plataforma abre as conversas e dá o direito para ela. E outra, mesmo assim, só tem uma delegacia em São Paulo. O meu problema com isso é sempre o seguinte, vamos supor que isso acontecesse num bar, certo? Aí você foi lá, me ameaçou dentro de um bar. Aí eu posso chegar lá, da parte de você e falar assim, ó, tem a câmera de segurança ali, ó. Ela filmou. O dono do bar, seria fácil para esse dono do bar dar essa câmera com você me ameaçando. A plataforma não. Entendeu? A plataforma hoje, um juiz tem que brigar contra a plataforma. Tudo tem que ter o direito do juiz. Isso é o que está errado, muito errado hoje. A ponto de tirar a plataforma, às vezes, do ar, como a gente já viu. Eu vou pegar o que você está falando aqui e vou formular a pergunta para o Diego e depois passo para o Felipe. É mais ou menos isso que o Negão está falando, faz sentido, porque um juiz ele precisa expedir um mandato ali para estar abrindo ali essa conversa, uma suposta prova do crime, no caso, né? Sim, sem dúvida, Rodolfo. É que nós esbarramos hoje na burocracia do judiciário, que o nosso judiciário, infelizmente, tem os seus problemas aí com prazo, com o seu tempo de atuação. Mas é uma coisa que me chama muita atenção, e eu não quero falar aqui do mérito do novo PL das fake news, porque a gente não tem o texto até para fazer esse exame. Mas eu acho interessante e muito positivo que esse movimento do governo de montar um novo formato desse PL para reapresentar e aí, quem sabe, promover a discussão adequada, porque, de fato, as redes sociais precisam de pelo menos algum grau de regulação. O ambiente virtual precisa de algum grau de regulação, não nos termos do primeiro projeto apresentado. E isso mostra pra gente que toda aquela conversa que o Flávio Dino tuitou, que o Felipe Neto disse que, olha, ou a gente aprova esse PL das fake news que a gente está apresentando aqui, ou o judiciário vai vir e vai pesar a mão com muita força. Isso já mostra uma postura um pouco mais republicana do governo, de querer rediscutir o projeto, de querer apresentar novos termos, e aí sim, quem sabe, com a oposição fazendo um trabalho bem feito, a gente não consiga chegar num texto que contemple a necessidade regulatória que as redes sociais têm. De novo, sem censura, sem permitir que primeiro seja derrubado um conteúdo para depois a gente verificar se esse conteúdo é falso ou não. Então, se essa regulação ficar num patamar aceitável, ficar naquilo, focar nos problemas que hoje de fato nós temos no ambiente virtual, até mesmo eu sou favorável que realmente se opere essa regulação. O que a gente não pode admitir é o que esse governo queria fazer com aquela primeira proposta.
Perfeito. Felipe, nós temos a LGPD aqui, eu vou passar para você só para a gente concluir mesmo esse assunto, porque é um assunto que está sempre em pauta com a gente aqui, enquanto isso não for de fato colocado, né, à mesa, às claras, a gente sempre vai estar a gente sempre vai ter isso como pauta. Então, só para a gente finalizar, a LGPD já não faria isso? Então, Rodolfo, eu acho que não. Né? Essa que é a minha discussão que eu tenho todo dia quando eu falo desse assunto com você, inclusive com o próprio Pavinato, né? Sim. Eu acho que a LGPD, ela trata muito mais da questão interna das plataformas do que a questão externa, né? Como que ela trata os dados que estão com ela, né? Não tem muita ligação com os dados exteriores, né? Então tem que ter uma regulação específica para cuidar de como as pessoas lidam entre si com as informações. Por isso, né? Que esbarra no que o Negão estava falando. Coloco. Agora, sim, para terminar aqui, eu quero ser bem sucinto nesse assunto, né? Até porque concordo com o que cada um falou aqui de forma diferente, né? O resultado prático de você se escusar a discutir de forma séria a regulação das grandes mídias sociais é você deixar isso para ser regulado de forma casuística, né? Ou seja, o TSE, que tem o poder regulamentador das eleições, ele pode, antes das eleições, criar resoluções que criam espaço para regular mídias sociais. O Poder Judiciário, da mesma forma. A gente sabe que o Poder Judiciário no Brasil é um dos poderes menos confiáveis pela população, né, atualmente. Né? Então você dá espaço para o Poder Judiciário ter mais força ainda. Né? Eu sou a favor da regulação da mídia para evitar esse tipo de excessos, né, que tem. E eu concordo com o Diego, regulação ela é importante. Porque regulação é importante para quê? Para dar voz igual para todas as pessoas, né, e impedir posturas autoritárias das grandes mídias de cancelar aquelas pessoas que pensam diferente do necessário pelas plataformas. Olha só, Felipe, de tanto que a gente discute esse assunto e como você defende, eu começo a me inclinar já para essa sua ideia e vou pensar com mais carinho nessa regulação da PL, vamos ver o que vai dar nos próximos capítulos também, né? Mas está sendo bem coerente no que você está falando, porque quando se trata do judiciário, se a gente ficar na mão do judiciário para decidir tudo mesmo, aí, que na verdade já é, né? O que na verdade já é. Bom, enfim, vamos lá, gente, prestem bem atenção nessa pauta, tá, meus coleguinhas? Carol, eu vou começar com você essa daqui. Eu tô aqui babando. Olha só que absurdo. A prefeitura da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, fechou no mês de maio um contrato de R$818 mil com uma cooperativa vinculada ao MST a compra de 19 mil pacotes de 5 quilos de arroz orgânico que deverão abastecer escolas da rede pública municipal. Cada pacote de arroz saiu pela bagatela de R$43. O preço elevado causou repercussão nas redes sociais. O deputado estadual Isauro Calais, do PSC, publicou que seria possível comprar pacotes de arroz de 5 quilos comum em supermercados na cidade por um valor muito inferior, abaixo de R$20. O deputado disse ainda que vai ao Ministério Público, abro aspas para a fala do deputado, denunciar esse grande absurdo com o dinheiro público que está sendo entregue para os companheiros do MST, do PT e da Margarida, fecho aspas. Carol. Ai, gente. De fato, a gente não quer só ficar criticando, não é o nosso papel aqui ficar criticando, mas isso é um tapa na cara do cidadão. Isso é um tapa na cara do cidadão, principalmente daquelas pessoas que ganham até um salário mínimo e sabem quanto custa de verdade não é o custo financeiro, é o valor de ter o prato de comida, de ir lá no mercado e falar, meu Deus, eu consegui comprar 5 quilos de arroz por menos de R$20. E aí a gente noticia aqui agora que o senhorinho lá pagou R$43 no arroz orgânico. Carol, por favor. Olha, bom, tem alguns pontos aí que eu queria destacar. Primeiro de tudo, eu falei até no programa passado aqui, a produção de arroz orgânico ali é realizada no sul do Brasil, majoritariamente a produção de arroz é ali naquela região, mas de arroz orgânico, pelos assentamentos do MST, corresponde a 0,17% da demanda nacional, ou seja, todo o restante é a produção normal, né, convencional, que nós chamamos de arroz.
Então, para começar aí, né? E depois, a produção orgânica, ela é muito mais difícil. Para você ter o selo orgânico, ela é muito mais complexo, né? Envolve vários manejos ali, que não é só não utilizar insumos químicos, né? Tem vários manejos ali que são importantes de você usar. Por isso que eu bato muito na tecla do orgânico, para você saber a origem dele. Tá? Eu falo isso mesmo sabendo que eu estou falando, porque a gente vende fertilizante orgânico, tá? Então, tem que ficar muito atento no que é orgânico, o que é bom realmente, o que é nutritivo para a população. O preço vai ser mais caro mesmo, porque o manejo é mais caro. Eu acho um absurdo usar dinheiro público nesse sentido. Agora, eu só queria chamar atenção rapidamente para um ponto que a gente vai vendo que vai sendo escondidinho as coisas que vão acontecendo. Tem um tal de programa de aquisição de alimentos que compra, já existe isso, mas que compra de pequenos produtores rurais para destinar alimentos para a população mais carente. Boulos está querendo colocar um processo sem licitação e colocar esses movimentos sociais para que eles liderem esse processo de destinação de alimentos. Para você ver que o diabo mora no detalhe. Olha, Carol, eu queria entrar muito nessa discussão, mas eu vou dar aqui mais 30 segundos para cada um na mesa por conta do nosso tempo. Eu vou começar com você, Negão, por favor. Eu estou no site do MST aqui, Armazém do Campo, tal do MST. O arroz parabolizado orgânico, barriga mole, de 1 quilo, tá R$ 8,49. Ou seja, 5 quilos dele sairia R$ 42,45. É mais lucro comprar no site, porque já vai economizar um pouquinho já. A pergunta que todo mundo quer se fazer é o seguinte: se o site está vendendo a esse preço, se você vai comprar numa quantidade tão grande, não dava para ter dado um descontinho? Afinal de contas, putz, esqueci o nome dele agora. Quem? De quem vai falar? Da Avenida? Não, que já fez bancada com a gente aqui tantas vezes. O Grandini. Leonardo Grandini já falou aqui, arrotou várias vezes que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Poxa, esse pessoal não podia fazer um descontinho? Pergunta do Negão é se não poderiam fazer um descontinho. Você tem 30 segundos, meu amigo Diego. Olha, Rodolfo, minha vontade é ficar esses 30 segundos em silêncio, assim, em homenagem à morte da moral lá em Juiz de Fora. Vou deixar só um recado para os vereadores de Juiz de Fora. Gente, essa prefeita cometeu crime de responsabilidade, então eu espero que vocês aí, principalmente os vereadores de direita, vão até o Ministério Público, façam o que for necessário para a instalação de um processo de impeachment contra essa prefeita, que é uma irresponsável com o dinheiro público. Felipe, eu vou te dar 10 segundos. 10 só? Poxa vida, sempre me encerro no final. Bom, existe uma política pública chamada Política de Alimentação Escolar, né? Que deixa claro a obrigação dos municípios para receber verba da União Federal de comprar de produtores familiares e priorizar alimentos orgânicos. Então a prefeita tem razão no caso específico, sim, né? Para receber a verba do governo federal, ela só pode gastar com alimentos orgânicos. E essa política, pasmem, vem desde o Bolsonaro. Felipe. Olha só, eu sei que você em casa também gostaria. Eu sei que você em casa gostaria de ter mais tempo linha de frente de hoje para a gente continuar essa discussão. Mas eu prometo voltar com essa pauta no próximo programa. Tenha todos o quê? A gente vai ficar tudo junto agora que nós vamos comer. Muito obrigado pela sua audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.